Ok, gente, estamos aqui de volta com mais um vídeo para auxiliar nas aulas e também para auxiliar aqueles que até não vão nas minhas aulas, podem olhar aí na internet. Eu tenho falado nas últimas aulas muito, a gente tem concentrado muito sobre a questão do rosto e eu tenho usado a teoria de Loomis, né? Andrew Loomis é o autor de diversos livros, então aqui tem aqui exatamente uma parte que é meio tirada do livro dele, alguém desenhou tipo em cima, né, para demonstrar, mas isso aqui é tirado do livro do próprio Andrew Loomis, né? Ele tem dois livros onde vai ter esse aqui. Nesse caso aqui é o livro Drawing Heads and Hands, né? Ele é um autor americano, desenhando cabeças e mãos. E também tem um outro livro, Figure Drawing, né? Que é o desenho da figura humana. Então esses dois livros são os onde vocês vão encontrar essas informações aqui, onde ele faz uma divisão, vamos dizer assim, dos planos, né, da cabeça humana, né, que é exatamente isso daqui. Então ele mostra os planos, né, ou seja, esses planos mostram não só os ângulos, né, dos principais, vamos dizer assim, das partes, né, de cada um dos elementos do rosto, mas também ajuda, né, com a posição e até também com o shape de cada um deles, ou seja, com o formato que cada um tem, né? Então isso vai afetar até na questão da caracterização da pessoa, né? Muita ênfase disso é dada aqui, assim, né? Eu tenho dado muita ênfase para essa parte aqui. Eu falo que é o T, né? Que é como se fosse o eixo da região dos olhos e do nariz, né? Eu não vou explicar isso daqui agora, né, nesse momento, né, mas enxergar isso daqui como planos, né, então tem aquele formato ali do nariz, que é quase como se fosse parece como se fosse uma casinha, né, e está mostrando esses planos, né. O Loomis sempre estressa essa questão dos planos terem várias numerações, então vocês estão vendo aqui, ó, que ele faz sempre, né, você tem o primeiro, ele chama de, deixa eu mudar aqui ele chama aqui sempre de primeiro, primeiro, segundo e terceiro planos, tá vendo? E no olho também, se você for ver, você tem primeiro, segundo e terceiro planos aqui assim. Embaixo do nariz você vai ter 1, 2 e 3 terceiro planos, tá? Vou explicar essa parte aqui rapidinho, né? A ideia por detrás disso daqui é esse T, né? A construção dele é simplesmente você fazer uma linha transversa assim, né, que vai ser a região dos olhos. Eu chamo às vezes de visor ou viseira. Mais ou menos no meio, né, dessa viseira você vai construir o nariz. Ele faz meio aberto assim, mas pode fazer até reto assim. Ó. E a gente vai encaixar isso aqui, dessa seguinte maneira. A gente vai fazer um plano central aqui assim, o nariz, aí vai conectar ele aqui e vai fazer um plano na parte de baixo. Eu estou explicando só por causa disso aqui. Eu, nas minhas aulas, explico esse plano dessa maneira aqui. O Loomis modifica esse plano inferior, esse plano aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho, tá vendo? Então, ele modifica isso um pouquinho. Ele deixa mais, vamos dizer assim, com aparência mais anatômica. Então, o que ele faz é isso daqui. Ele transforma esse plano em um outro plano, só que voltado para baixo, não reto. Então ele faz um plano assim. De forma que aqui ele forma uma angulação dessa maneira aqui. Né? Então isso daqui vai formar o quê? Vamos colocar já de novo. Isso aqui é uma explicação rápida, para quem quiser pegar isso aqui é necessário muito treino e além de tudo você tem que treinar as diferentes posições também para aprender, né, esse conceito aqui, tá?
Não quero que quem assista o vídeo ache que o vídeo vai ser sobre construção de nariz, nem nada disso. Mas aí, enfim, aqui a ideia é a seguinte, aqui vai ficar a narina, as narinas, elas ficam inseridas nesse plano de cá. A própria narina vai ficar aqui assim, né? E aí você vai ter um nariz que vai ser construído aqui dessa maneira assim. Isso aqui tem aqui, você tem o plano, e os olhos vão ficar inseridos aqui, ó, neste espaço e por cima a sobrancelha. Obviamente depois vai ter ainda a boca aqui embaixo, né? Então essa daqui, então esse plano central aqui está representando o que a gente chama o septo nasal, né? Que é o que separa as duas narinas aqui, tá certo? Então essa aqui que é a ideia, né? Aqui embaixo, na verdade, eu nem precisava ter feito isso. Ele está demonstrando exatamente isso, como que vai ser essa construção ali, né, do nariz. E aqui ele já está mostrando essa construção de perfil. Então a ideia é que você vai encaixar isso nessa estrutura aqui de cabeça. Então aqui eu mostrei a estrutura dos olhos e nariz. Por enquanto você pode fazer só igual tá esta imagem aqui. A gente está ignorando a questão da boca, que a gente ainda não chegou lá, né? Para treinar isso, às vezes você tem que treinar em cima de outras imagens. Então isso daqui, ele está mostrando o desenho já feito, né? Então pode treinar essa construção em cima já de desenhos feitos, né? Ou até mangá, né? Ou mesmo fotografias. Tá certo? Isso vai depender da sua intenção, né? Para quem quiser um desenho mais naturalista, mais voltado para a realidade, você pode usar fotografias, você vai se aproximar mais. Para quem deseja algo mais estilizado ou menos natural, né? No caso, por exemplo, mangá, né? Pode ser muito bem usado, porque tá tudo isso está compreendido aqui, né? Aqui, igual eu falei, aquela questão do T ali, até aqui no mangá, deixa eu isolar só essa imagem aqui do mangá. Aquela ideia ali do rosto de Loomis pode ser incorporada aqui também, né? Então, fazer aqui, ó, vocês podem usar a técnica de Loomis até para a construção de mangá, mas obviamente que você vai ter que fazer algumas adaptações. Então, no mangá, você pode imaginar que o nariz está vindo aqui assim. Esse aqui é o plano central do nariz. Você tem um plano embaixo aqui do nariz, ó. Então, o nariz do mangá, se a gente pudesse enxergar ele tridimensional, é porque eles simplificam muito, né? Seria uma coisa assim. Você vê que tem aqui uma glabela bem grandona, né? Seria alguma coisa assim. Então, poderia ser usado. Talvez assim, de frente dessa maneira, com essa construção, fique estranho. Então, o que os japoneses fazem, né, ou quer dizer, o estilo mangá, né, que vem do Japão, né, hoje em dia o mangá já não é só mais japonês que faz, né? O que ele faz uma super simplificação, onde ele enfatiza só essa linha de cá, tá vendo? Então, essa linha mostra um pouco ali daquele plano central, uma parte aqui do septo nasal, aí você vê aqui, ó, tá a narina dela pequenininha, a outra narina ficaria bem pequenininha ali do ladinho ali, ó, mas eles omitem, deixam assim, fazem só uma simplificação. E ainda fazem aqui, ó, a sombrinha do lado, né? E é isso que fica no desenho, né? Eles não desenham toda a estrutura, então eles simplificam a estrutura, mas a estrutura toda está subentendida, né, no desenho. Não sei se algum mangaka usa nessa estratégia, mas a ideia aqui é exatamente essa. Então você pode aplicar o Loomis até num rosto muito tão estilizado, né? Ou no caso, como eu fui ensinado a dizer, menos naturalizado, na verdade, porque tudo é meio estilizado, né? Todo desenho tem o seu estilo, né? Mas o pessoal geralmente chama de realista, né?
Enfim, qualquer estilo você pode aplicar, né, esse conhecimento do Loomis aqui, dependendo do seu interesse. O, o, o rosto mesmo do Loomis é esse daqui, e ele tem muitos propósitos. Além dele servir como um guia para você saber como que são os planos, e aí, por consequência, como você souber os planos, você vai poder, vamos dizer assim, prever como que vai ficar o sombreamento do rosto, né? Então, entender esses planos é essencial para você poder depois planejar o sombreamento de acordo com a sua origem, né, da luz, né, a direção da iluminação, né? Então ele já serve para isso. E também serve para quando você está querendo desenhar, como se fosse, vamos dizer, o mesmo personagem, né, em várias posições, ou seja, movimentar um rosto. Então essa também é uma outra aplicação importantíssima. Então ele tem várias funções, tá? Ele serve como esse guia também, né, para você poder entender melhor as formas, tá certo? Né? Então, além de e definir esses planos, né? Definir os planos, na verdade, ajuda, inclusive, também na própria caracterização do seu personagem, ou seja, pode ser usado ainda para a criação de personagem, porque se vocês olharem no Pinterest, vocês vão ver o Loomis muitas vezes aplicado, mas vocês vão ver que os estilos variam bastante. Então, às vezes, eu estou mostrando aqui esse autor aqui, ele faz de um jeito. Vocês vão ver que o meu rosto de Loomis às vezes sai um pouco diferente, né? No caso, para quem tiver mais iniciante, o primeiro exercício que eu recomendaria seria fazer só, né, o girar o rosto primeiro, sem se preocupar com as características ali do rosto em si, tá certo? Ou seja, sem se preocupar por enquanto com nariz, olho, boca e sem aqueles planos ali. Então a gente vai tentar dividir o rosto primeiro. A ideia é dividir o rosto como um... Deixa eu abrir mais uma camada. Entender o rosto como se fosse um cubo, né? Ou seja, o rosto tem planos, como se fosse um cubo. Você tem um plano frontal, você tem um plano superior, você tem um plano lateral, você tem um outro plano lateral aqui, você tem um plano inferior aqui, né? Você tem aquele outro plano lateral aqui, e você ainda tem um plano lá atrás ainda, posterior, né? E você tem esses três planos aqui, que no caso estão visíveis, né? Então é o frontal, o lateral e o superior ali. E isso acontece no rosto, né? Em qualquer figura tridimensional isso vai acontecer. Você pode dividir ele, né, basicamente nesses 6 planos, né? A gente diz que tudo que você desenha você consegue colocar numa caixinha, né? Você consegue colocar num cubo. Tá? Então, primeiro a gente vai ver aqui como que você estuda, como começa a estudar para girar o rosto dentro dessa técnica do Loomis. Depois, no finalzinho do vídeo, ainda vou mostrar como que às vezes você pode alterar e até simplificar ainda mais, mas obter, usando basicamente essa mesma ideia inicial aqui do Loomis. Mas muitas vezes você pode aplicar ela de formas alternativas, tá? Mas vamos lá. Então, primeira coisa aqui, né, vou colocar fazer como se fosse um esboço primeiro. Eu tenho mania de esboçar. Então, primeira coisa é estabelecer aqui, ó, que você tem um círculo, né, uma esfera, na verdade. Aí aqui já vem um detalhe. Eu coloquei esse círculo ali, ó, na extremidade e cortei ele, né, e puxei aqui a mandíbula, né, a linha que vai formar a mandíbula. Aqui tem essa linha central, é a linha de simetria. E agora eu vou puxar aqui também a linha aqui,
do maxilar que vai levar até o plano do queixo. Certo? Então, aqui já tem uma diferença, porque vocês vão ver no livro do Loomis, por exemplo, ele já aproveitou fazer o círculo inteiro. O livro do Loomis faz... Deixa eu mostrar. Aqui do ladinho, aqui em cima. O livro do Loomis mostra uma outra técnica um pouco diferenciada, onde ele faz a esfera e aí ele corta aquela linha por dentro desse círculo e não pegando ali, ó, só descendo da lateral do círculo, melhor, da esfera. Ele vai fazer isso daqui. Então esse é o primeiro passo e você já viu que pode fazer de duas maneiras. Mas outros detalhes aqui sobre a questão de como que você pode fazer a caracterização disso. Então você pode fazer esse círculo aqui, pode cortar ou pegar ali do cinema ali, mas essa linha que eu fiz ela num determinado ângulo, né, caindo aqui assim. Pode fazer ela, às vezes, essa linha pode ser reta. E o quanto que eu desço ela também, ou seja, aqui, ó, eu fiz ela alinhada, né? Vamos fazer o seguinte, vamos descer mais essa linha aqui, ó. Então, isso aqui também pode ser um rosto. Muito quadradão, mas pode. Tá? Tem aqui que você pode brincar, inclusive, com a criação de personagens, né? Você vai pegar, por exemplo, um rosto de um personagem como o Hulk, muitas vezes você vai ver que essa linha vai, inclusive, para fora, assim. E aí você vai ter a linha do maxilar aqui e do queixo lá. Né? O próprio plano aqui, ó, do queixo, muitas vezes o rosto é tão quadrado que ele se mistura com isso aqui. Então tem muita gente que faz aqui, ó, uma curva, o que também não é errado, né? Mas aqui a gente está fazendo, eu estou fazendo bem angular para mostrar bem a divisão dos planos, tá? Porque esse que é o objetivo aqui por enquanto, né? Mas isso aqui nada impede que você depois faça arredonde isso daqui, né? Vamos dizer assim, mais para o final do seu desenho. E depois de um tempo você meio que acostuma até a desenhar assim diretamente, né? Não precisa fazer todas as etapas aqui. A etapa aqui que eu estou mostrando é simplesmente para uma questão mais didática mesmo. Então, agora, o que vai acontecer aqui é como que ele agora vai dividir os planos, né? Então ele vai dividir o plano lateral, ele vai fazer esse corte aqui, ó, parecido com aquele corte lá, ó, que o Loomis fazia ali, né? Só que aqui ele desceu direto ali do maxilar. Agora é um outro corte aqui. Se você usar esse sistema do Loomis aqui, você vai fazer a mesma coisa aqui para dentro, tá? Né? Isso aqui está representando o quê? Nesse outro do lado aqui, ó, a gente pode usar a mesma esfera, né? Aquele corte ali que eu acabei de mostrar está representando isso aqui, ó. É como se fosse uma bola do lado do rosto, tá vendo? Que vai formar assim, tá? E aí ele de lado, né, em semi-perfil assim, ele vai descer essa linha, ó, aqui, né? Formando o maxilar, vai levar para o maxilar e finalmente até o plano do queixo, e aqui a gente vai voltar a ligar no rosto, né? A linha de simetria aqui agora, ó, tá bem aqui, descendo por aqui, né? Então, essa esfera aqui que eu vou mostrar de vermelho, isso aqui que eu acabei de mostrar de vermelho, está aqui, ó. Mas aqui eu interrompi ela, você pode fazer até o final lá, não tem problema. É só que eu não preciso fazer até o final, que a gente vai cortar com outro plano, que é o qual plano? Esse outro plano agora aqui, ó, que desce ali da orelha e vem até o queixo, assim. Vem até o plano do queixo aqui, ó. Então ele pega ali da orelha, tá vendo?
de onde foi construída a orelha e desceu até o plano do queixo. Perfeito? A orelha, como vocês viram, ela está construída exatamente atrás dessa linha aqui, né? E vocês podem considerar que o topo da orelha está exatamente no meio aqui, ó, dessa esfera, tá vendo? Que inclusive, se vocês continuarem, vocês vão ver que vai coincidir com a linha que vai representar a sobrancelha, certo? Então aqui a gente já dividiu já em um plano, o plano lateral, né? Então a gente tem aqui, deixa eu deixar mais uma camada. A gente criou aqui todo um plano lateral aqui, ó. Aqui também. Então aqui nessa vista de frente, a gente também tem um plano lateral. Vamos continuar agora construindo ali a orelha. Vou pegar aquele vermelho de novo. Então a orelha está bem aqui. Construído, ó, exatamente nesse quarto quadrante aqui, ó, da parte posterior do rosto e da parte inferior, né? Quando a gente divide aquela bola ali em 4. Certo? E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer só uma linha aqui. Eu gosto de pegar essa linha e você pode fazer basicamente a mesma coisa. Aquele mesmo ponto ali da orelha ali, ó, a gente dá a volta, né? Então daquele ponto da orelha vem para cá, ó. É quase como se fosse ali a linha que vai formar a linha do cabelo. Então agora a gente criou mais 2 planos, né? Criamos, deixa eu fazer a mesma coisa. Criamos um plano frontal aqui. Desculpa por esse barulhinho, essa caneta às vezes faz esse barulho. Dá nervoso do cão. Certo? Então a gente criou agora, tem um plano frontal, né? E vamos colocar de verde aqui, um plano superior igual um cubo, né? Você tem um plano superior e você tem aquele outro plano lateral. Ali. Então agora nós temos o rosto agora dividido em planos muito claros, né? E óbvios ali. Então, no início é só esse rostinho aqui, ó, meio sem cara, tá vendo? Pode até usar essa linha aqui, né? Que é a linha ali que vai fazer a sobrancelha depois, se quiser. Mas nem precisa dela por enquanto, tá? Pode só fazer o círculo, né? E fazer ali aquele plano central ali, plano frontal, né? Sem ter essa linha cruzando aqui esse plano frontal. Tá? Ou seja, o desenho pode ficar só aqui assim, ó, onde estão esses planos aqui. E nem precisa de orelha no início também não. Né? Que é para quê? É treinar, girar esse desenho. Né? Então vamos continuar girando ele aqui. Então agora eu vou girar ele, só que agora eu vou desenhar tudo de azul. Né? Então repetindo, a gente sempre começa... Opa, deixa eu abrir a camada. Essa camada de baixo. Então a gente sempre começa... Opa, muito grosso. A gente sempre começa com... Sempre não, né? Na verdade, cada um pode... Se você preferir começar de outro jeito, pode também. Mas eu gosto de começar com essa esfera, né? Aí eu venho aqui, ó, faço essa bola lateral, tá vendo? Geralmente eu faço ela razoavelmente grande, né? E depois... Opa! Faço ela razoavelmente grande. E depois esse corte aqui, ó. No começo, pode meio que fazer como se fosse no centro mesmo, né? Vai facilitar.
tá? Mas não é necessário que seja no centro. Me perguntaram isso outro dia, né? Às vezes ela pode cortar mais para trás, tá? Não tem essa precisão. Quando vocês treinarem isso no rosto real, vocês vão notar que não tem essa precisão. Agora, por uma questão de facilidade, né? Você vai criar um personagem, fica mais fácil se você achar um ponto central ali, porque vai ficar mais simples de você depois construir o rosto que você deseja, né? Então é só mais por isso. Aqui eu vou dar um pequeno ajuste ali no desenho. Desceu com essa linha de cá, fez ali o maxilar, né, a mandíbula, e a linha do queixo, né? Aí vou dividir aqui na metade, só para achar esse ponto aqui e descer com a lateral, tá vendo? Então, só isso daqui agora se você é mais principiante, treina aqui primeiro e depois pode vender com a outra linha aqui também, ó, né? Que é o que? Você está separando os planos, tá certo? Então aqui a gente está fazendo a mesma coisa que a gente fez naquele outro. Aí essa linha agora está um pouquinho mais, tá vendo? De lado, né? Aqui a gente está olhando para o rosto bem de frente, né? E também, se você for principiante, é aqui que você vai começar, tá? Vai começar fazendo esse giro do rosto bem de frente aqui, tá certo? Agora aqui ele está fazendo o mesmo giro, né? Só que olhando com o rosto levemente para cima e levemente para baixo, tá certo? A ideia aqui é que eu também não vou repetir agora, mas eu tenho até um vídeo sobre isso, que é quando você tem aqui, imagina que se você está olhando para um rosto de frente, geralmente a gente olha para as pessoas nos olhos. Então, o nosso olho está mais ou menos na mesma altura do olho da outra pessoa. Então, isso faz com que essa linha aqui seja a altura, né, que estaria mais ou menos a linha do horizonte. Que coisa, hein? Então, vai ser essa linha. Ficou torta. Vai ser a linha da altura... Da linha da altura do horizonte. Então, se eu tiver um cilindro, o cilindro ficaria dessa maneira aqui na linha do horizonte. Conforme eu vou distanciando esse cilindro para cima da linha do horizonte, a gente vai ver o fundo dele ali, tá vendo? Cada vez, conforme você se afasta, né, da linha do horizonte, ele fica cada vez mais circular e menos elíptico. Isso vai acontecer também para baixo. Então, a ideia aqui é a mesma que a gente vai fazer para o rosto. O que vocês vão notar é que, aí agora a gente vai usar essa linha aqui, né? Então, agora essa linha aqui vai ser importante, porque ela que vai nos orientar se o rosto está olhando para baixo ou para cima. Como assim? Esse cilindro aqui, por exemplo, se ele estiver olhando para baixo, é como se essa linha reta, aqui ela está assim, né? Aqui essa linha reta ficaria dessa maneira assim. Então, a gente veria ela com a curvatura para baixo, né? Se o rosto estivesse olhando levemente para cima, aquela linha reta agora ela vai ficar levemente curvada para cima, tá certo? Então, isso daqui tem a ver com essa teoria do cilindro, acima e abaixo da linha do horizonte, né? A teoria da perspectiva, uma parte da perspectiva, tá certo? Então, aí como é que vai ficar? A construção da esfera fica idêntica. Espera aí, deixa eu ver se eu estou na... Tô só vendo se estava na camada certa. A construção da esfera aqui é idêntica ao anterior. E a gente vai descer, aqui no caso eu estou optando por não fazer aquele corte, vai descer a mandíbula e agora vai fazer agora o corte do queixo ali, certo? Agora, aqui a gente vai ver onde que está aquele corte, né, da esfera, aqui do lado, e
a gente acompanharia aquela linha por cima aqui assim, ó. A orelha está aqui, então a gente desceria com essa linha até a linha do queixo, certo? Então, esse rosto olhando para cima fica assim. Na prática, o que aconteceu é que vocês vão notar que aqui nesse primeiro rosto a gente desenhou a orelha bem no centro desse plano lateral aqui. Agora, quando a gente começa a olhar para cima, o rosto começa a olhar para cima, vocês notam que a construção da orelha já fica mais para baixo desse plano lateral. Ou seja, a gente está vendo, parece que a orelha se aproxima, tá vendo? Do maxilar. Aqui a distância está grande e ali, ó, a distância já ficou bem pequena, tá? Daquele ângulo ali do maxilar. Então, parece que a orelha, a gente constrói ela, parece que a orelha desceu em relação ao rosto, né? Depois a gente vai ver que as outras partes do corpo parece que sobem, né? Então depois vocês estão vendo aqui já o nariz ali, parece que subiu, mas a gente não está com esse... a gente não está nem vendo isso agora. O que eu preciso que vocês notem aqui é que o que está acontecendo aqui no queixo é o mesmo fenômeno que acontece ali no cilindro. Ou seja, se a gente for enxergar o queixo como um cilindro, ele olhando de frente aqui, ó, né? Aqui ele está mais distante da linha do horizonte. Se a pessoa começa a olhar para cima, isso daqui vai ficar menos arredondado, né? Então aqui o queixo está bem arredondado dessa maneira, né? Se a gente fosse considerar ali, só que a gente está considerando os planos, então ele ficou mais angular. Conforme o queixo levantou, tá vendo? Ó, o que seria aqui essa curvatura ficou bem menor do que esta curvatura aqui. Vou fazer chamar a atenção disso em vermelho. Então, olha bem, aqui se a gente fosse fazer uma curvatura, seria assim, essa daqui, né? A curvatura daqueles 3 planos ali, do maxilar e do queixo, certo? Olha aqui, ó, esse daqui já está menor, certo? Então, isso que é importante notar, né? E agora vai acontecer exatamente o contrário, conforme a gente se distanciar do rosto. Então, a gente vai fazer aqui a esfera. A gente vai descer com aquela linha, que é do maxilar. E agora vai descer, né, no ângulo aqui e vai ligar lá, ó, no plano do queixo, igual fez nos anteriores, certo? Aqui estaria a linha central, né? Agora vamos notar o que aconteceu aqui, ó, com a linha onde que estaria os olhos. Ela está quase coincidindo, vou ter que fazer ela até numa cor levemente diferente, mas ela está quase coincidindo aqui, ó, com a própria curvatura da esfera, tá vendo? Mas ela ficou exatamente o contrário daquela lá de cima. Então ela está aqui, ó, como se fosse esse cilindro olhando para baixo, tá certo? E agora aconteceu o contrário. Vocês notaram que a orelha parece que foi construída mais próximo do topo da cabeça. Parece que agora que opa! A orelha ficou meio grande ali. Então aqui estão as duas orelhas. Parece que elas subiram em relação àquele centro dessa linha aqui que forma, né, da linha do maxilar ali, certo? Então parece que aconteceu isso. E se vocês notarem já ali no desenho, parece que o nariz também desceu, tá? Então acontece o quê? É só o ângulo, né, dá vamos dizer, muda essa relação, né? Pelo menos essa relação linear aqui que tem. Mas vamos lá, a gente não está vendo isso, só, né? A gente está vendo aqui também o plano, ó. Então aqui está aquela bola, aquele corte, e a gente vai sair lá de onde está a orelha e encontrar lá embaixo no plano do queixo, e pode subir aqui e fazer a linha da cabeça, que eu nem tinha feito nos outros, né? Os outros estão aqui, ó.
Esse outro aqui nem deu para desenhar porque, no caso, coincidiu com a linha da própria esfera, certo? Então, aí agora foi o rosto olhando para cima e olhando para baixo, né? Muitas vezes aqui eu vou chamar a atenção só de como que vai ficar o desenho da esfera. Então, só essa esfera, quando a gente faz esse corte lateral dessa bola aqui assim, ó, só de fazer essa construção aqui, ó, você já tem já a ideia para onde que o rosto está olhando, né? A direção que você está construindo esse rosto. Então, isso daqui, quando eu estou desenhando, é o que me orienta para eu saber como que vai ficar a posição do rosto, tá vendo? Né? Quando eu quero fazer eu quero fazer ele olhando para cima, eu quero fazer ele olhando para cá. Então, esse centro aqui de onde cruzam essas linhas vira um ponto central, que é bem no centro ali da testa ali. E isso indica para onde o rosto está olhando. Então, no de cá também é o mesmo caso. Isso aqui está quase de perfil, né? Essa linha central aqui está passando bem rentezinha assim. Eu estaria olhando para cá. Então, no início, pega umas referências, né, para fazer esse exercício, e depois tenta fazer sozinho, sem a referência, né, girar esse círculo e depois construir em cima deles o queixo. E o plano, né, olha, Diogo, o maxilar, né, e o plano do queixo, né, sempre considerando isso, né, que o ângulo entre o plano do queixo e o maxilar, conforme o rosto olha para cima, esse ângulo aqui fica bem menor. Quando você está olhando mais para baixo, esse ângulo vai ficar mais agudo. E isso se deve a essa teoria aqui, né? Esse fenômeno, na verdade, tá? Que é a perspectiva do cilindro acima e abaixo da linha do horizonte. Tá? Então é assim que a gente faz, né, o rosto olhar para cima e para baixo. E aí você associa isso com o rosto olhando para um lado e para o outro. Aqui eu só fiz olhando para um lado. Tá? Então esse daqui é um baita de um exercício, né? Podem fazer igual eu fiz, em cima de uma outra imagem, né? O ideal, se você estiver trabalhando no papel, se você não tiver uma tablet, né, para trabalhar digital, né, que aí, digital eu faço em camada, né? Mas podem até às vezes usar um papel transparente, igual um papel vegetal, e fazer isso daqui, né? Mas eu recomendo até que depois que façam em cima do papel, aqui ficou faltando esse plano, pronto. Aqui também ficou faltando plano. Então, quando for fazer em cima do papel, eu recomendo que faça em cima do papel e depois tentem copiar isso aqui depois de novo, né, numa outra folha, tá? É muito importante, né, para quem deseja aquele objetivo de criação, de poder manipular o desenho. Eu acho essa daqui uma das técnicas importantes. Igual eu falei, às vezes vocês estão aprendendo dessa forma aqui complexa, mas tem outras maneiras depois de simplificar aplicando esse mesmo princípio. Então vamos continuar aqui. Então, um outro exercício, igual eu falei, seria fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, em cima, às vezes, de um outro desenho. Então, eu peguei aqui um desenho do desenho da... Como é que é o nome? Dos X-Men 97, né? E peguei uma imagem aqui do professor Xavier. Peguei até porque, no caso aqui, ele já é até careca, então ele já facilita na hora de desenhar o formato da cabeça. Então aqui a ideia é fazer a mesma coisa, né? Descobrir, é o que eu chamo de
engenharia reversa. É descobrir aqui onde que está. Então esse daqui eu já vou fazer aquele no esquema, ó, de cortar a esfera, tá vendo? Pode ser desse esquema do outro jeito, tá vendo? Eita, minha mão tá suada. Desceu aqui na linha do maxilar. O queixo. Aqui já tem a orelha. Vocês vão notar que fazendo isso, vocês vão notar como que são os diferentes estilos, né, de cada artista e tudo, inclusive, né? E aqui, ó, achar aquela bola lateral, tá vendo? Tá bem aqui. E uma coisa que eu oriento para todo mundo, né, é o seguinte: na hora de fazer essa bola aqui, quando você está fazendo desse jeito aqui, como se fosse essa engenharia reversa, igual eu falei, né, vocês podem pegar a sobrancelha. Geralmente o ponto que a sobrancelha muda de posição é onde vai passar aquela bola lateral lá, tá vendo? Aquela construção ali. Então isso também vai dar a dica aqui, ó, de onde vai estar a orelha para fazer esse plano aqui. No caso ele nem tem cabelo, né? Mas a gente fecha aqui para fechar aquele plano, tá certo? E pode apagar. Esse excesso aqui. E aqui vai ficar a linha da sobrancelha, né? Vocês vão ver que não coincide muito que a sobrancelha dele sobe lá em cima, né? Se quiser ir fazer um passo além, né, colocar aquela construção lá do Lumes aqui, né, fazer igual eu mostrei logo no início, né, inserir, ó, aquela ideia dos planos, né, do plano do nariz, né, daquele T, igual eu tinha falado, é isso aqui, ó. Então, se quiser levar pode até já aproveitar e o plano da boca ali também, ó. Mas aqui dá para você ver direitinho como que é a construção desse personagem, tá vendo? Então, e é aqui que às vezes você pode manipular e criar novos personagens, né? O que, por exemplo, eu posso mudar aqui, às vezes, só o comprimento desse nariz aqui, eu posso jogar ele mais para baixo aqui de repente, fazer um nariz um pouquinho diferente, fazer essa parte aqui embaixo bem pequenininha assim, né? Posso pegar ali o lábio e construir ele até mais para baixo do rosto menor, fazer um lábio bem inferior bem grosso, por exemplo, né? Já dá, parece já que mudou a etnia, né? Já está mais com jeito de ser uma pessoa negra, né? Posso pegar aqui e aumentar o espaço, por exemplo, dos olhos aqui assim, mas aí eu tenho até que fazer só esse ajuste ali na parte onde o nariz liga, tá vendo? Né? Aí agora também teria que fazer só esse ajuste aqui lateral. Né? Poderia ainda modificar, às vezes, esse formato aqui, né? Descer mais essa linha, por exemplo. Então aí agora eu manipulei, tá vendo? O desenho, né? Criei
um novo personagem aqui. É claro que ainda teria muito trabalho de você, né, às vezes agora definir como que vai ser o estilo do olho, como que vai ser a sobrancelha, como é que vai ser o estilo daquele nariz, mas os planos estão ali definidos, né? E isso também vai ajudar você até um pouco a definir como que são as formas que de repente ficam legais de você encaixar ali ou não, tá? Então, essa que é a ideia, né? Uma das aplicações do Loomis, né? Além daquela que eu já tinha mostrado, né? Que é para você saber como que você vai colocar os planos. E também poder manipular isso no espaço, ou seja, além de eu definir caracterização, isso aqui depois também ia facilitar para eu poder desenhar esse mesmo rosto de perfil, né? Usando esse mesmo parâmetro aqui e fazendo a construção dele de perfil. É claro, e aqui é muito importante, que antes de você tentarem fazer isso com alguma coisa inventada, vocês têm que fazer isso muito com outras referências, né? Então, eu peguei algumas referências aqui, até mostrando isso mesmo, né? Que é fazer o quê? Fazer isso aqui, ó. Né? Pegar, às vezes, um desenho, né? E aí montar aquela referência, fazer igual eu fiz aqui, né? Pode pegar rosto, às vezes, de personagens, né? Já aquelas fichas de personagem também funcionam bem, né? Então, vou fazer agora de outro rosto aqui também. Então, desse daqui. Esse daqui, vamos ver se eu vou conseguir. Foi de uma aluna que usou essa imagem, falou que estava apanhando. Então, vamos tentar fazer aqui. Que aí vocês vão ver que, na verdade, às vezes, pinturas ou rostos de reais, né? Às vezes vão precisar de certas adaptações, né, na hora de fazer a arte. Então aqui o primeiro passo é fazer aquela engenharia reversa. Então, a gente vai fazer, vamos pegar aqui, pego sempre de algum lugar, ó, tá vendo? Onde que já tem ali um pedacinho da testa, alguma coisa assim, já vai me dar a ideia já de onde que está essa esfera aqui. Eu aqui na tablet posso roubar, porque esse trocinho faz assim. A gente faz um círculo ruim pra caramba, e você dá um clique e ele rouba para você ele com um certo círculo, entendeu? Mas é importante treinar fazer círculo assim, igual eu tô fazendo. Aqui eu tô fazendo mais ou menos a mão livre, sendo que tem sim um estabilizador. Mas eu dou um clique, aí ele rouba pra caramba, ele aperfeiçoa o círculo para mim. Mas enfim, agora vamos tentar achar aquela bola lateral, ó. Ali no canto da sobrancelha, tá vendo que a região ali, ó, da sombra, ó, já tá me orientando exatamente onde que tá essa esfera lateral. Quando você tem a referência, você usa a referência. Viram como que rouba? Aqui também eu vou pegar aqui, ó, a linha aqui do maxilar da orelha, tá vendo? Então ela que vai me orientar para eu saber que isso aqui tá indo lá do outro lado. Essa linha aqui. E aqui também já vai me orientar o centro do rosto dela. Então eu vou pegar o centro do rosto dela e achar já lá, ó, lá no queixo. Pode já até fazer o planinho aqui assim do queixo. Deixa eu deixar o desenho dela por enquanto mais transparente. Pronto. Acho que aí ficou melhor. E agora eu vou juntar aqui o rosto também. A orelha dela dá para estimar, ó, que tá nessa altura aqui. Então a gente vai cortar ali, ó, mais ou menos ali no centro. Você vê, ó, que não deu exatamente na sobrancelha, tá vendo? Ela deu mais em cima da pálpebra do que a sobrancelha mesmo, né? Fazendo essa construção do Loomis aqui.
E notaram que essa bola lateral aqui, ó, ficou construída bem mais para trás da cabeça. Tá vendo? Então ficou assim, sem a imagem, o rosto dela tá assim. Bom, agora vamos fazer o plano, né? Vamos construir o plano aqui. Aqui nesse daqui eu vou fazer aquele. Então eu pego aqui, ó, vendo? Essa caidinha aqui do olho é o que me dá essa dica. E a base da pálpebra inferior, que dá essa outra dica. E agora eu vou acompanhar aqui o nariz. Então o nariz vai pegar bem aqui. Aí a ponta do nariz, na verdade, essa construção aqui, ó, tem aquela parte de, tá considerando aquela parte de baixo, né? Aquele plano de baixo um pouquinho alterado. E a glabela. Posso até marcar aqui também a altura da boca. O pescoço dela estaria aqui assim. Então isso daqui é um estudo, né, dessa forma aí, vamos dizer, do que seria para usando, né, a técnica do Loomis, tá certo? Vamos ver se vai dar tempo de eu usar isso daqui ainda para fazer um desenho. Vamos pegar agora uma outra imagem aqui. Então uma outra parte, né, às vezes a gente está querendo estudar mais só a parte, esse agora, o formato do rosto eu já falei bastante. Então vamos ver um pouquinho também sobre como treinar, né? Se você já treinou essa coisa de movimentar o rosto e mais aquele, só os planos, né? Quiser dar um pouco mais de ênfase nos elementos do rosto, ou seja, olho, nariz e boca, né? Então uma forma é essa daqui, pegar às vezes uma foto ou então um outro desenho. Ai, caramba, estou na camada errada. Vou pegar uma foto ou um outro desenho. Então, eu estou mostrando tudo num vídeo. Isso aqui às vezes vai demorar vários dias para vocês fazerem, tá? É para treinar bastante esse tipo de coisa aqui. Não é meio para parar de treinar, não. Então não se iludam com a velocidade de um vídeo, não, porque às vezes em 2 minutos é coisa que você vai ter que fazer em uma semana para pegar. Então, por exemplo, eu posso usar aqui, fazer o T, né? Então vamos concentrar agora em desenhar aquela forma do T, que é onde a gente vai posicionar os olhos, né? E o nariz. Então são os planos, né? Na verdade eu estou chamando aqui de T, mas é o plano dos olhos e o plano do nariz. Então, ó, então aqui já tem um certo desafio. Onde que eu começo essa linha aqui? Será que eu faço onde terminou a sobrancelha dele? Né? Eu faço aqui, ali onde que mais ou menos mudou o ângulo, né? Esse ponto aqui, ó, é mais ou menos onde mudou o ângulo. Mas tem até um outro ponto aqui, ó, a sobrancelha dele tem 2 mudanças de ângulo. Então, mas é esse canto aqui, ó, né, mais para lá que eu consideraria, ó, aquela bola, né? Então você vê que aqui, ó, passa até perto ali de onde que vai estar o olho, né? A orelha dele estaria aqui em cima, desceria aqui, ó, a parte dele. Olha como que o rosto dele é quadradão, tá vendo como que o maxilar dele se juntou aqui, ó, ao queixo, quase não dá para ver. Mas enfim, a gente não está considerado na forma do rosto. Vamos voltar aqui para o T. Então, eu também poderia considerar que aquele T seria, vamos dizer, a parte de cima dos olhos. Também rola.
E aí eu pego, por exemplo, essa parte aqui, ó, o caimento aqui assim do olho. Talvez para alguns isso faça mais sentido do que pegar lá em cima, né? Ah, só que aí você vai descer aqui, você sabe que você vai depois ter que construir em cima a sobrancelha. Não vai mudar muita coisa, não. Tá? Agora aqui vamos construir o nariz. Então, a gente vai pegar aqui o nariz. E esse plano aqui, igual eu falei, ó, tá para baixo. Então esse plano do nariz, ele faz aqui como se fosse essa setinha. Aquela casinha, né? Aqui eu vou pegar a lateral do nariz e vou acompanhar essa parte aqui, ó. Aqui tá o septo nasal e onde estão as narinas aqui. O outro plano lá do outro lado, ó, tá quase invisível, tá vendo? E a glabela dele tá bem aqui. Então é quase como colocar uma máscara na pessoa, né? Uma máscara meio daquelas máscaras meio de palhaço, né? Ih, desenho em cima, que vacilo. Pera lá. Mas eu não gosto de usar o topo do olho, não. Eu gosto sempre de fazer pela sobrancelha. Então, em cima aqui eu vou fazer na sobrancelha mesmo. Então, eu resolvi pegar essa parte da sobrancelha. Agora, isso às vezes vai dificultar, porque tem sobrancelhas que têm formatos um bocado diferentes, né? E eu desci com ela aqui, assim. Acho que, na verdade, é melhor até se ela for até... aquele ponto lá. Tá vendo? Que é aquele ponto que eu vou fazer depois aquela conexão. Então eu vou descer aqui. E eu gosto de descer, ó, até a base do olho. Porque aí essa linha aqui já me serve como uma orientação para eu... para eu alinhar, né, os olhos. Olha como que agora aqui a glabela tá, ficou com formato um pouco diferente. Né? Então, assim, não é... Tá vendo como que as coisas podem mudar, né? Como que aqui, de repente, a formato da glabela mudou e tudo, né? O importante é que faça sentido para você depois, na hora de você desenhar isso daqui. Certo? Vou continuar aqui, fazer o rosto dele. Mostrar que também, às vezes, você pode fazer as coisas no sentido inverso. Então, fiz primeiro... Onde já ficou assim. Então, espero que isso tenha ajudado. Lembrem que vocês, para fazer esse tipo de exercício, é legal, além, né, das imagens que vocês vão estar trabalhando, né, vocês também consultarem as imagens dos livros, né? Então essas imagens aqui é legal, tá sempre olhando, então tá construindo aquilo, mas ter essas outras imagens aqui, ó, perto de você, para você olhar, né? Então que você tá aqui para você não ter dúvida de onde que são aquelas construções, tá certo? Então é sempre legal ter essas outras imagens juntas, né? Junto com a outra imagem que você tiver, obviamente, desenhando, tá certo? E a repetição, gente. Eu peguei aqui outros rostos aqui que não deu tempo ainda de fazer, né? Mas eu tenho esses outros exemplos ali, por exemplo, né?
E tem muitas coisas que vocês podem buscar também, né, até desses estudos, no Pinterest, na internet, né, no Google Imagens e tudo, dá para pegar muitas imagens, né. Para buscar rosto, eu uso muito a palavra em inglês, porque aparece mais resultados. Então, aqui é o portrait, né? Então, também eu faço essa busca aqui no Pinterest também, tá certo? Então é isso, espero que tenham curtido o vídeo e até a próxima.